Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor falou hoje de manhã sobre graça e paz, falei, caramba, será que é indireto? Que eu sempre falo isso. Mas eu falo no sentido de que realmente o Senhor é a nossa paz, então tá tudo certo. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Hebreus 4. Não sei. Eu tô me ouvindo só no retorno. Quem está aí atrás consegue me ouvir bem? Yuri, tá mais ou menos? Eu vou aumentar um pouquinho ali, então. É só aumentar um pouquinho, por favor, pastor. O 7. Conta a história que um professor de música, ele tinha diversos alunos e ele tinha o costume de, na tentativa de estimular os alunos ali a se interessar pela música e tudo mais, ele ficava perguntando para os alunos qual era a música preferida dos pais deles, qual era a música preferida das pessoas que eles admiravam, ou que música tocavam na casa deles. E ele sempre fazia essa dinâmica com os alunos ali respondiam as músicas que tocavam nas suas casas, e ele procurava, então, tocar com os alunos aquelas canções, e assim ele aproximava os alunos dele. Até que um dia, um de seus alunos, no final da aula, entregou para ele um papel, um aluno mais tímido, entregou para ele um papel onde tinha a seguinte pergunta: professor, qual música toca no céu? Só que ele não soube responder de primeira e ele falou para o aluno: olha, eu não sei te responder, então vou deixar para a próxima aula, vou pensar e vou te responder. E aí passou o tempo, chegou então o dia de o professor se reencontrar com aquele aluno e ele falou assim: olha, eu não sei ao certo qual música toca no céu, mas eu posso te dizer qual é a música que Deus mais gosta de ouvir. E o aluno, eufórico, perguntou: bom, então que música é essa? E no final da pregação eu conto. Mas me lembra, porque senão eu posso esquecer. Então, Hebreus capítulo 4, vamos ler a partir do verso 14. É uma breve meditação, pelo menos creio eu. Vamos meditar em apenas 4 versículos, que são extremamente poderosos e que creio eu que Deus tem algo a nos dizer essa noite através dessa palavra. Então, Hebreus 4, a partir do verso 14, peço sua atenção na leitura. Diz assim o texto: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de que recebamos misericórdia a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez diante do Senhor e entramos, Senhor, na Tua presença com temor em nossos corações, pois somos fracos, Senhor, e possuímos falhas, fraquezas, mas certos, Senhor, de que somos bem representados em Tua presença, pelo nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, que em tudo foi tentado, mas não pecou, que é perfeito em todas as coisas e nos representa diante de Ti, e com essa certeza e com essa confiança nos achegamos até a Tua presença e clamamos a Ti. Fale conosco, Senhor, nessa noite, toque em nossos corações, abre nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ser ministrados pela Tua palavra e que a Tua igreja, Senhor, seja edificada por Ti e que Teu nome seja glorificado, Senhor, através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu
prometo para os irmãos que eu não combinei nada com o pastor em relação ao que ele falou de manhã. Então, tudo que for dito, que se você já ouviu hoje de manhã, é porque assim Deus planejou para esse domingo, e eu creio que o Senhor só confirma aquilo que Ele tem a nos dizer. Mas, assim como o pastor falou de manhã, então já, desde a introdução, por muito tempo a Igreja de Cristo, a gente acaba lidando com a obra de Cristo, com a crucificação, com a ressurreição, com a obra da redenção. Muitas vezes a gente lida com isso como um fato histórico somente, assim como a gente lida com outros fatos históricos que aconteceram durante a história da humanidade, descobrimento do Brasil, ou alguma outra coisa. E às vezes a gente tem isso como um marco, tipo, Jesus morreu, ele ressuscitou e está tudo bem, isso ficou ali. E a gente não reflete muito sobre quais são os efeitos disso nas nossas vidas, qual é o efeito disso no mundo espiritual, qual é o efeito disso na Igreja de Cristo, qual é o efeito disso na nossa casa, na nossa família, qual é o efeito disso na nossa vida pessoal, particular. Mas eu tenho certeza que, se eu questionar os irmãos ou qualquer povo que se chama povo de Deus e perguntar para essas pessoas o que foi que Jesus fez por você, eu tenho certeza que todos vão ter uma resposta. Na verdade, é bem possível que a resposta, mesmo que não seja, digamos, certa, mas ela vai ser razoável a respeito daquilo que Cristo fez, e ela geralmente segue o mesmo caminho. Então, quando a gente pergunta, para alguém o que Cristo fez, a gente pode perguntar para uma criança o que foi que Cristo fez por você. Essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola dominical, então é muito certo que a resposta vai vir. Cristo morreu por mim. Cristo ressuscitou por mim. E pode ser que haja alguma variação nas respostas, mas, de modo geral, quando a gente pergunta para alguém o que foi que Cristo fez por você, geralmente fica por aí a resposta: Jesus morreu e ressuscitou para purificar meus pecados. E óbvio que isso está certo. De fato, Jesus morreu por nossos pecados, e de fato Ele nos purifica com o seu sangue, de fato Ele ressuscitou. E é bom que a gente tenha a convicção do que Cristo fez por nós, isso é o ideal. E como o pastor falou hoje de manhã, é por isso que a gente vai estudar ali aquelas cartas de Paulo que dão bastante ênfase nisso, na obra salvadora do Senhor. Mas existe uma outra pergunta que é feita com menos frequência. Uma pergunta que as respostas geralmente divergem mais. E a pergunta é: o que Jesus faz por você hoje? O que Jesus fez a gente sabe. Ele morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados, para nos purificar, para nos dar uma nova vida. Mas o que Jesus faz por você hoje? Talvez se a gente perguntar isso para os nossos irmãos na fé, a resposta não vai ser tão unânime quanto a primeira resposta sobre o que Jesus já fez. Geralmente, eu fiz esse teste durante a semana, perguntei para algumas pessoas, que não é da nossa congregação, fiquem tranquilos, perguntei para algumas pessoas que de fora, que eu sei que têm a mesma fé do que nós temos. Eu falei: o que Jesus faz por você hoje? E a maioria da resposta ficava: em Jesus tem abençoado minha família, Jesus tem me dado saúde, Jesus tem guardado minha família, minha casa, Jesus tem me dado um bom emprego, Jesus tem me dado coisas. E, de novo, isso não está errado em si, de fato, Cristo nos abençoa. A grande questão é que Cristo não se restringe a coisas. E a grande questão é o que a Bíblia nos afirma que Cristo faz por nós hoje. Porque o emprego nós podemos perder, a nossa saúde, a gente pode ter alguma doença, a gente pode ser afetado na nossa saúde, a nossa família pode sofrer algum ataque, e nesse caso, a nossa resposta estaria em xeque sobre o que Jesus está fazendo por nós hoje. Mas a Bíblia nos orienta, meus irmãos, a ter uma resposta sobre o que Jesus faz hoje por cada um de nós. E é sobre isso que a gente vai tratar essa noite. A gente vai meditar sobre o fato de que tão importante quanto saber o que Jesus fez por nós é saber o que Jesus tem feito por nós nos dias de hoje, no presente. Isso é, a sua morte, a sua ressurreição são igualmente importantes de saber com aquilo, tanto quanto aquilo que Cristo tem feito por nós hoje. E o que Cristo tem feito por nós hoje? Jesus hoje é o nosso representante diante de Deus. Jesus hoje é o nosso intercessor diante de Deus.
a gente ouve muito dizer que Cristo nos substituiu, mas Cristo também nos representa. Cristo é aquilo que nós jamais poderíamos ser. Cristo hoje é aquele que intercede por nós na presença do Pai. Jesus é o nosso representante diante de Deus. E talvez surja uma outra questão que seria, bom, então por que é tão importante saber disso? Eu tenho certeza que você, assim como eu, já passou por aquela experiência de se afastar de Deus por causa do seu pecado. A gente peca e a nossa inclinação natural, assim como aconteceu com Adão e Eva no Éden, é se esconder de Deus, é se afastar de Deus. E aí talvez você e eu deixamos de orar por vários dias pensando que éramos indignos de estar diante de Deus por causa do nosso pecado. Talvez hoje você esteja aqui nesse momento com a sua fé fragilizada, com a sua vida espiritual abalada, porque você simplesmente acha que Deus te odeia por causa do seu pecado, por causa da sua vida de pecado, e aí você pensa, bom, Deus me odeia, Deus não me ama mais. Talvez você tenha se afastado da presença do Senhor porque o seu pecado te fez acreditar que você está impuro para se apresentar diante de Deus e por isso você não é digno, por isso você não pode orar, por isso você não pode se chegar diante dele. E, meus irmãos, assim como a gente ouviu hoje de manhã, de fato, nós não somos dignos de estar diante de Deus. E é exatamente por isso que nós temos um representante. Que, embora tenha sido tentado em tudo, nele não se achou pecado, pois em tudo ele foi perfeito. Por isso é tão importante a gente ter essa compreensão a respeito do que Cristo tem feito por nós hoje. Porque quando a gente compreende quem Ele é, que Ele é o nosso representante, que Ele é o nosso representante perfeito diante de Deus, então a gente não tem medo de ir até a Sua presença, mesmo quando a gente está inundado de pecado, porque a gente sabe que, ao nos colocar diante dEle, Ele nos representa diante do Pai. Que quando nos colocamos diante de Deus, Deus vê o Filho e as marcas em suas mãos, nos seus pés e também do seu lado, e se lembra, se é que a gente pode colocar assim a respeito de Deus, de que Cristo morreu pelos nossos pecados e somos purificados por meio do seu sangue. Cristo é o nosso representante diante do Senhor e por isso nós podemos ir sem medo até a sua presença, porque na sua presença é que nós somos libertos do pecado. Amém. Quando a gente olha para a história de Deus no passado, a gente tem a figura daqueles que representavam o povo diante de Deus, que eram os sacerdotes, aqueles que com o passar do tempo se tornaram figuras centrais da fé hebraica, da fé judaica posteriormente, aqueles que os hebreus tinham por grande admiração, principalmente antes da manifestação de Jesus, porque além de representar o povo, que era ofício dos sacerdotes, era por meio de muitos desses representantes que Deus falava ao seu povo, como era o caso de Moisés e Arão, por exemplo. E é por isso que o texto dessa carta aqui aos Hebreus, ele já vai iniciar mostrando para os seus leitores que o que seria dito a partir daquele momento não era mais algo a respeito de um representante, de um sacerdote como todos os outros, mas do sacerdote, do único representante, aquele que, depois de ter encarnado nesse mundo, não seria mais necessário ter nenhum outro sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote perfeito. Então, quando a gente lê lá o início da carta, se você quiser acompanhar comigo, Hebreus capítulo 1, você já vai ver que desde o começo o autor deixa muito claro qual é a sua intenção. Ele começa assim o texto, Hebreus capítulo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas hoje, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus, por enquanto só até aí. Então perceba você que desde o início o autor aos Hebreus deixa claro qual é o objetivo dele com essa carta. Carta que ele mesmo diz ser uma palavra de exortação. Ele fala isso lá no capítulo 13, verso 22. E qual era o objetivo, então, do autor aos Hebreus? O seu objetivo era apresentar a pessoa de Cristo como sendo superior a todas as revelações e manifestações de Deus no passado. Se você ler toda a carta aos Hebreus, você vai ver que o autor fala de Jesus sendo superior aos anjos,
sendo superior à Torá, sendo superior a Moisés, sendo superior à terra prometida, sendo superior ao sacerdote, superior aos sacrifícios, superior a todas as leis cerimoniais do passado. Cristo é superior a tudo isso, porque todas essas coisas eram uma sombra que projetavam a pessoa de Cristo, aquele que seria o sacrifício, o sacerdote, tudo perfeito para agradar o Pai. Essa era a intenção do autor, colocar Cristo como sendo superior a tudo isso, porque essas coisas eram meios provisórios de Deus se relacionar com o seu povo no passado, até que viesse aquele que seria perfeito em tudo, o servo sofredor, aquele que seria tudo que o povo de Deus nunca foi e nunca seria capaz de ser, aquele que é o Cordeiro de Deus, sem defeitos, sem máculas, capaz de representar perfeitamente todos aqueles a quem Deus chama para fazer parte do seu povo. Portanto, por ser um tema que, desde o início, fica muito claro, essas comparações entre as revelações e manifestações de Deus no passado e a pessoa de Cristo, perdão, isso deixa muito claro para nós a intenção do autor de elevar a pessoa de Cristo acima de tudo e acima de todos. E são justamente essas comparações de Jesus com todos esses elementos muito ligados à fé judaica, que essa carta se passou a ser chamada de carta aos Hebreus, porque em nenhum momento é dito quem são os destinatários dessa carta, em nenhum momento você vai encontrar especificamente, olha, estou escrevendo essa carta para fulano ou beltrano, ou para um determinado grupo de pessoas. Não, simplesmente essa carta não tem um destinatário objetivo ou explícito, mas por conta do capítulo 10, versos 32 a 39, que vão falar de um povo que sofria uma perseguição, e também por conta dessas tradições que são mencionadas, por comparar a pessoa de Cristo com todas essas tradições judaicas, é que se entende que essa carta foi dirigida, foi escrita a um grupo de judeus, a um grupo de hebreus que professavam a fé cristã. Uma carta cujo o autor e seus destinatários não são definidos, mas que também é uma carta que possui uma verdade arrebatadora. Cristo Jesus é superior a tudo o que já foi, o que já aconteceu na história do povo de Deus. Uma carta que o autor não se preocupou em colocar o seu nome e nem se preocupou em escrever para quem ele estava escrevendo, porque a preocupação dele era elevar a pessoa de Cristo, era colocar a pessoa de Cristo acima de tudo aquilo que havia acontecido antes na história do povo de Deus. Então, através dessas verdades sobre Jesus, o autor busca, então, encorajar seus irmãos na fé a permanecerem firmes, mesmo diante das perseguições que eles estavam sofrendo, como eu disse, mencionadas no capítulo 10. E um dos momentos em que ele encoraja seus irmãos na fé é justamente essa pequena porção que a gente vai meditar hoje, que nós estamos meditando hoje, onde o autor está aqui introduzindo, ele fecha um assunto, onde ele está falando sobre Cristo ser superior a Moisés e a terra prometida, e ele aqui, numa espécie de conclusão e introdução, também para o próximo assunto, que seria a superioridade de Cristo em relação a todos os sacerdotes que representavam o povo de Deus no passado. Aqui, essa pequena porção é mais um momento onde o autor encoraja seus irmãos a permanecerem firmes na fé, e é assim que começa o nosso texto. Mais uma vez, lendo, por favor, aí comigo, o verso 14, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Estou saindo de um resfriado, minha garganta não está 100%, mas estamos aí, graças a Deus. Então, Jesus é o grande sumo sacerdote. Não é a primeira vez que o autor aos Hebreus vai falar sobre isso. Ele já chama Jesus assim no capítulo 2, verso 17, e também no capítulo 3, verso 1. Os sacerdotes, como a gente bem sabe, eles eram aqueles que representavam o povo de Deus no templo, oferecendo sacrifícios pelos pecados do povo constantemente. Diariamente haviam sacrifícios oferecidos por causa do pecado do povo, e também anualmente o sacrifício da expiação, o dia da expiação, onde era oferecido o sacrifício por todo o povo, pelo pecado do povo. Então, principalmente os livros de Êxodo, Levítico e Números narram para nós as diversas exigências que eram feitas para se oferecer sacrifícios, as exigências que eram feitas nesse ofício dos sacerdotes,
E a gente tem páginas e mais páginas do que podia fazer, o que não podia, como eles deviam se vestir, as pedras, como deveria amarrar suas roupas, a maneira como o sacrifício era feito, a parte que eles podiam comer do sacrifício, que eles não podiam comer, enfim, são uma série de coisas e uma série de leis que foram ali ditas para que esse sacrifício provisório pudesse acontecer. Mas havia um problema, e qual era o problema? É que esses sacerdotes e os sacrifícios que eles ofereciam eram imperfeitos. Alguns deles a gente até conhece muito bem pela história trágica, como homens que profanaram o seu ofício, como, por exemplo, Nadab e Abiú, filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho ao Senhor e por isso foram consumidos. Ou como Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, que profanaram o templo de Deus, né, usurparam ali da sua autoridade para poder receber favores, enfim, com todo tipo de pecado, e também foram mortos. As leis de Moisés, meus irmãos, já destacavam a importância de que os sacerdotes também deveriam oferecer sacrifícios por causa dos seus pecados, porque eles também eram homens, pecadores, assim como eu e você. E nesse caso, deveria sim haver um temor, um medo da própria morte até, por conta daqueles que exerciam o ofício do sacerdócio, porque era algo extremamente perigoso, se a gente parar para pensar. Porque um detalhe que não fosse feito, ou que fosse feito em excesso, poderia levar aqueles homens à morte. Isso nos mostra a seriedade que é a presença do Senhor. Isso nos mostra o poder e a glória de Deus, que não podem ser tratados como uma brincadeira, mas que devem ser levados a sério. Porque o nosso Deus é um Deus santo, que não tem contato com o pecado. Então, naquele tempo, de fato, o ofício do sacerdócio era algo extremamente perigoso e as pessoas deveriam, sim, temer entrar no Santo dos Santos, porque não era algo simples. E aí, meus irmãos, veio Cristo Jesus, aquele que o autor chama de o grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote definitivo, porque depois dele não tem mais necessidade de nenhum outro. Cristo Jesus, o sacerdote que ofereceu como sacrifício não um cordeiro perfeito, mas ofereceu o seu próprio corpo, porque ele é o cordeiro. Amém. Aleluia. Cristo Jesus, o sumo sacerdote que não ofereceu outra coisa senão a si mesmo, moído numa cruz como sacrifício definitivo pelos pecados do seu povo. Mas o sacrifício derramado na cruz do Calvário não foi como aqueles oferecidos pelos sacerdotes do passado. Esse era um sacrifício perfeito, o sacrifício daquele que nunca pecou em favor daqueles que foram concebidos em pecado. Por isso a morte não pôde deter o Filho de Deus, porque ele é o autor da vida. Porque a morte, meus irmãos, como está escrito, o salário do pecado é a morte. Cristo não pecou e por isso a morte não pôde o atingir, por isso a morte não pôde o deter, não pôde fazer com que ele ficasse morto. É o que Pedro vai dizer em sua carta, a morte não pôde mantê-lo morto, porque ele é o autor da vida, e nele não se achou pecado, em tudo foi perfeito e por isso agradou ao Pai. Portanto, diz o nosso texto que esse sumo sacerdote adentrou aos céus, não mais no Santo dos Santos, no templo feito por mãos humanas, mas na definitiva presença do Senhor, na glória eterna, na presença do Pai, na glória celestial. É ali que Cristo habita, ao lado do Pai. Como nós vemos em alguns evangelhos e também no livro de Atos, depois que Cristo ressuscita e passa alguns dias com seus discípulos, ele é levado às alturas e está até hoje lá, e de lá ele virá para julgar vivos e mortos. Cristo se assenta à direita do Pai, porque ele foi perfeito em tudo. Ele é o sacrifício perfeito. Cristo não pode ser comparado com nenhum outro sacrifício que foi entregue no passado, porque tudo era sombra. Tudo era sombra. Mas agradou a Deus, moeu seu próprio Filho. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual sofreu em tudo, mas não abriu a boca, o qual sofreu em tudo, mas também em tudo foi fiel ao Pai, e tudo sujeitou ao Pai, e por isso recebeu dele a glória que lhe era devida. Eu lembro quando eu era criança,
Criança tem umas... A gente tem uns macetes para conseguir chantagear os pais, né? E tem duas situações que eu me lembro muito bem. A primeira é quando a gente fazia alguma besteira e a gente não queria ir sozinho falar com nossos pais, porque a gente sabia que se a gente fosse sozinho não ia dar muito certo. Então a gente levava alguém com a gente. Porque a gente sabia que se a gente levasse alguém, a punição seria menor. Nossos pais iam ficar constrangidos de chamar nossa atenção, como eles fazem no particular, na frente dos nossos amigos. Então a gente levava alguém, né? Eu tinha um colega aqui lá de Petrópolis, quando eu morava lá, e geralmente quando eu quebrava alguma coisa, fazia alguma coisa, eu chamava ele, pô, vamos lá comigo, vou contar para minha mãe. E aí, geralmente, minha mãe era mais branda. E a outra situação era quando a gente queria pedir alguma coisa para os nossos pais. Eu lembro muito que isso acontecia muito com o João, filho do pastor Gilson. Quando a gente queria ir para a casa deles, a gente não ia pedir sozinho, a gente ia pedir com ele. Porque nossos pais iam ficar constrangidos de negar se a gente fosse com... Então eu falava, João, vamos lá comigo, porque se você for comigo, eles vão ficar sem graça de negar. E, de fato, isso acontecia. É interessante isso, né? E, meus irmãos, se a gente se comporta assim com nossos pais, quanto mais com Deus, que é o Criador de tudo, Deus Todo-Poderoso, como que a gente chega diante deles sem um representante? Como que a gente vai chegar diante da presença do Senhor sem alguém que nos represente, sem alguém que possa desviar de nós a ira divina por causa dos nossos pecados? Então, como, meus irmãos, como chegar até a presença dele, seguros de que não seremos mortos por causa dos nossos pecados? É por meio de Cristo. Amém. O representante perfeito do povo de Deus na presença do Pai. Logo, nós começamos a perceber que, tendo Jesus como sumo sacerdote, como nosso representante diante de Deus, não faz sentido, irmãos, ter medo, porque Ele é perfeito. Amém. Porque Cristo é perfeito. O seu pecado não é maior do que o sacrifício oferecido por Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. O seu pecado não é mais poderoso do que a imagem que Deus Pai tem do seu Filho. Aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, por amor a cada um de nós. Por isso não tenha medo, meu irmão, se achegue até a presença do Senhor, porque Ele pode te purificar de seus pecados. Ele é o nosso representante. Ele é aquele que desvia de nós a ira de Deus, porque a ira que pesava sobre nós recaiu sobre Ele. Por isso o autor vai dizer que nós precisamos conservar firmes a nossa confissão, aí no finalzinho do verso 14. E aqui ele não está falando da confissão de pecados, aqui ele fala da confissão de quem crê que nós temos um representante perfeito diante de Deus, diante de um Deus perfeito. Então, a palavra confissão aqui, ela traz na sua etimologia, para os seus leitores, a ideia de reconhecer, de admitir. Portanto, reconheçam que Cristo é o sumo sacerdote de vocês. Admitam isso, tenham isso nos seus corações, gravem isso, confessem isso. Cristo é o sumo sacerdote, Ele representa vocês, assim como Ele nos representa hoje diante de Deus. E eu digo a você, meu irmão e minha irmã, guarde firme essa confissão. Caso contrário, aí sim nós estaremos perdidos, porque não há nenhuma condição de nós nos representarmos a nós mesmos na presença do Senhor. Você não pode se representar na presença de Deus. O seu pastor não pode te representar na presença de Deus. O seu pai ou sua mãe não podem representar você na presença de Deus. O único que pode te representar é Cristo Jesus, porque só Ele é perfeito. E, meus irmãos, não bastasse essa segurança que Cristo nos dá de ser o nosso representante. O texto ainda nos dá uma outra garantia. Que garantia é essa? A garantia de que o nosso sumo sacerdote, além de nos representar, ele se compadece de cada um de nós. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, esse é um texto que me deixa muito constrangido. Nós somos tão pecadores, meus irmãos, tão pecadores. Nós somos tão negligentes com a pessoa de Cristo, com Deus Pai, com o Espírito Santo que nos foi dado por meio dele.
Tantas vezes, meus irmãos, a gente vive como se a nossa vida fosse só nossa. Tantas vezes a gente segue a vida sem sequer refletir sobre quem é Cristo, sobre a sua obra nas nossas vidas. Tantas vezes a gente se afunda nos nossos pecados de maneira tão variadas e tão intensas. Tantas vezes a gente gasta tanto tempo com qualquer outra coisa que não seja a comunhão com o Senhor. Tantas vezes, meus irmãos, a gente se preocupa com tantas coisas que não são o Senhor, que não são a vida eterna, que não são o Evangelho. Tantas vezes a gente ama muito mais outras pessoas do que a gente ama o Senhor, do que a gente ama a palavra de Deus, do que a gente ama o Evangelho. Tantas vezes a gente se dedica mais a outras pessoas do que ao Senhor. Mas, meus irmãos, Cristo se compadece de nós. Por muito menos eu e você, a gente já teria desistido de amizades, de familiares, de irmãos em Cristo, porque nos ofenderam, porque não fizeram o que a gente queria, porque não dedicaram tempo suficiente a nós, mas Cristo se compadece do seu povo. Enquanto a gente se julga superior, muitas vezes a gente se afasta e pensa, não, eu não vou mais entrar em contato com ninguém, agora eu vou ficar na minha, porque essas pessoas são muito pecadoras e eu sou superior. E a gente olha para Cristo, meus irmãos, o Santo de Deus, o eterno sumo sacerdote, que, mesmo cada um de nós tendo tantas falhas, tantos pecados, tantos erros, ainda assim, quando a gente chega até a sua presença, o que a gente encontra não é rejeição, porque nosso Deus é um Deus compassivo, Ele se compadece de nós. Logo Ele, meus irmãos, que tinha todo o direito de dar as costas para nós e dizer, olha, eu já fiz muito por você. Eu já morri e ressuscitei por você, agora é contigo. Se tu conseguir, conseguiu. Se não conseguiu, um abraço. Muito pelo contrário, nós encontramos graça, amor, perdão, porque Ele se compadece de cada um de nós, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Muito pelo contrário, Ele se compadece de nós, porque assim como nós, Ele também foi tentado em tudo. Mas há uma diferença. Ele não pecou. Ele é perfeito por cada um de nós. O capítulo 5, versos 1 a 3, nos mostram que os sacerdotes do passado, aqueles que cumpriam com zelo seu ofício, eles também eram capazes de se compadecer dos pecados do povo, porque eles mesmos eram rodeados de fraquezas, e essa é a diferença entre os sacerdotes do passado e Cristo Jesus, porque nosso Senhor, Ele não está cercado de fraquezas, Ele está cercado de santidade, de pureza, de majestade, de luz, porque nele não se achou pecado. Portanto, Ele se compadece de nós, mas Ele não precisa de um sacrifício que seja feito por Ele, porque Ele é o sacrifício, porque Ele é perfeito. Isso torna Jesus o compassivo perfeito, porque Ele se compadece de nós, tendo vencido cada uma das fraquezas que nós não fomos capazes de vencer. Por isso, meus irmãos, Cristo não só se compadece de nós, o que nos garante que nós podemos ir até a sua presença, mas Ele também nos convida até a sua presença. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer carregar o peso do nosso pecado sozinho, a gente acha que nós somos capazes de vencer o pecado, a gente acha que nós somos capazes de conseguir suportar tudo, mas nós não conseguimos, meus irmãos, e é por isso que nós temos um Deus compassivo, um Deus que se compadece das nossas fraquezas, um Deus que garante que nós podemos ir até a sua presença sem medo, porque isso não é só um direito que nós temos, como isso também é um desejo do próprio Senhor. O próprio Jesus quem disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. E o que é que cansa mais um homem do que o peso do pecado, meus irmãos? Nada. Quantas vezes a gente pensa, bom, primeiro eu vou vencer esse pecado aqui, primeiro eu vou vencer essa situação que eu estou vivendo, e aí depois eu conserto a minha vida com o Senhor. Quando, na verdade, meus irmãos, nós só encontramos vitória contra o pecado na presença do Senhor. Amém. Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós. Eu acho muito interessante o Salmo 34. Se você não quiser abrir, não precisa, só peço que você acompanhe a leitura. Salmo 34, do verso 1 ao 7. Veja o que Davi diz.
Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes e o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Veja isso, meus irmãos, que bênção. O Senhor que nos ouve, o Senhor que nos livra das nossas angústias. O Senhor que se compadece de cada um de nós. Parece que Davi já tinha até recebido a revelação da pessoa de Jesus, daquele que se compadece, daquele qual na sua presença nós encontramos o perdão pelos nossos pecados. E nós, meus irmãos, nós recebemos essa revelação. A revelação desse Jesus que se compadece de nós, porque ele se humilhou, assumindo forma de servo, para viver a vida que nós jamais seríamos capazes de viver, sendo perfeito em tudo, por amor a cada um de nós. É por isso que tanto no batismo de Jesus, quanto no Monte da Transfiguração, a voz do Pai surge e diz: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Para que quando eu e você, meros pecadores, adentrarmos na presença do Senhor, a gente ouça as seguintes palavras: esse é meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Não porque Deus fala isso para nós, mas Ele fala isso para o seu Filho, quem nos representa em sua presença. Nós temos essa garantia, meus irmãos, de que aquele que nos representa é o amado de Deus, em quem está o prazer do Pai. Portanto, é um Deus que se compadece, um Deus misericordioso, que demonstra continuamente a sua graça, seu amor e seu perdão. Então, além de nos representar, Cristo se compadece de cada um de nós. Se esse pecado que a gente esconde no mais profundo do nosso ser, a fim de que ninguém veja, se nós o colocássemos diante de Cristo, ele seria perdoado. Aquele pecado que a gente acha que é melhor a gente nem pensar muito, porque, afinal de contas, alguém pode ouvir o nosso pensamento, e a gente se envergonha, a gente acha que aquilo nos torna as piores pessoas do mundo, que aquilo faz de nós pessoas que, com certeza, são odiadas por Deus. É ali que Cristo quer tocar na sua vida. Porque Ele é um Deus que se compadece de você, que em tudo foi tentado, mas Ele foi santo. Ele não pecou por amor a cada um de nós. Portanto, o desejo do Senhor é que você vá até a sua presença para que Ele possa te representar diante do Pai e mais uma vez purificar a sua vida através do lavar precioso do seu sangue. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, porque na nossa cabeça Deus passa a nos odiar, como se Deus fosse um Deus bipolar, né? Como se tivesse um botão. Então, tipo assim, Ele falou que nos ama, mas se a gente pecar, Ele aperta o botão, agora Ele passou a nos odiar. E aí, se a gente vai para a igreja, bom, Ele aperta o botão e passa a nos amar de novo. Meus irmãos, nosso Deus não é um Deus bipolar. Amém. Nós servimos a um Deus santo, que cumpre com a sua palavra. E quando Ele fala que nos ama, é porque Ele nos ama mesmo. E Ele deseja nos purificar dos nossos pecados. Esses dias eu li uma comparação muito interessante num livro, onde o autor compara os filhos de Deus quando pecam com os nossos filhos quando ficam doentes. E ele faz esse questionamento: quando seus filhos ficam doentes, você quer que eles se afastem de você? Você os expulsa para longe? Quando seus filhos ficam doentes, você coloca eles num quarto e tranca eles lá e só tira eles quando eles estão livres da doença? Não. Um pai ou uma mãe que ama seus filhos, quando eles ficam doentes, muito pelo contrário, eles se aproximam ainda mais do filho, a fim de que seu filho receba os cuidados necessários, a fim de que seus filhos tenham ali as condições de melhorar. Assim também é em relação a Deus, meus irmãos. Quando nós pecamos, nós estamos na condição de doença, e nesses momentos, tudo que a gente precisa é ir até a presença do Senhor, nosso Deus, que é quem pode nos purificar do nosso pecado, é ir até a presença de Cristo, que é o nosso Deus que se compadece de cada um de nós. Nesses momentos é que precisamos ainda mais
desse sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Portanto, meus irmãos, o que é que Cristo faz por nós hoje? Ele nos representa diante de Deus. O verso 24 do capítulo 9 vai dizer: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. É agora, agora significa agora, hoje. Nesse momento, Cristo está lá comparecendo diante de Deus. Por quê? Por nós, para nos representar. Em outro momento, o apóstolo João vai dizer em sua primeira carta: meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem, mas, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que intercede por nós. Nós temos um representante que se compadece de cada um de nós na presença de Deus, nosso Pai. Por isso, essa pequena porção que a gente está examinando, ela termina com uma espécie de aplicação, como uma orientação ao que fazer diante daquilo que estava sendo dito. Veja o que vai dizer o verso 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Com base em tudo que foi dito e com base no objetivo do autor, que é que apresenta o fato de Cristo ser superior a tudo, a todas as revelações e manifestações de Deus no passado, como sendo Ele nosso sumo sacerdote, nosso representante perfeito diante de Deus, aquele que se compadece de cada um de nós e que tem poder de nos representar, pois em tudo Ele é santo. Não resta outra coisa a fazer, meus irmãos, se não ir em direção até a sua presença, se não habitar na sua presença. O que fica claro nas palavras do autor para os seus leitores, e o que também fica claro para nós hoje, meus irmãos, é que, tendo a compreensão a respeito de quem Cristo é e do que Ele faz por nós hoje, pecar e não ir até a presença do Senhor é rejeitar o próprio Cristo e quem Ele é para o seu povo. Pecar e omitir o pecado, pecar e se distanciar do Senhor, é rejeitar a possibilidade da reconciliação com Deus Todo-Poderoso. Pecar e continuar no pecado e se afastar do Senhor é rejeitar a obra de Cristo. Logo, o mais sábio a se fazer diante daquilo que nós estamos meditando nessa noite, meus irmãos, é nos aproximar do trono da graça, onde Cristo está assentado e de onde flui graça sobre graça, como um rio a jorrar. E como que a gente deve se aproximar? Com confiança, é o que diz o texto. Confiança em nós mesmos? Não. Confiança em Cristo. Confiando que Ele nos representa diante de Deus, confiando que Ele se compadece de cada um de nós, confiando que Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. No capítulo 10, a partir do verso 19, o autor aos Hebreus vai fazer um convite semelhante, onde ele diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo Jesus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Então, Cristo Ele nos representa, Ele se compadece de nós e Ele nos convida para habitar em sua presença. O que nós estamos esperando, meus irmãos? O que mais nós queremos? Nós nos aproximamos diante do trono da graça pelos méritos de Cristo. Ele é quem nos dá a confiança de que podemos ir até a presença do Senhor sem medo. Não que nós possamos ir até a presença do Senhor de maneira irreverente ou descabida, mas confiantes de que estamos muito bem representados diante de Deus. O que nós encontramos, meus irmãos, na presença dEle? Juízo imediato? Fogo consumidor? Não. O texto diz que nós encontramos graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça.
essa graça que nos ajuda. Aqui o momento oportuno fala justamente do ato de encorajar, essa graça que nos ajuda quando precisamos, e quando precisamos, meus irmãos, todos os dias, todo momento. Porque o trono da graça é como uma torrente que jorra águas sem cessar. Não tem fim, meus irmãos, portanto, sempre que você for na presença do Senhor, você vai encontrar misericórdia, você vai encontrar graça. E a gente não está aqui falando de uma graça barata, como se a gente pudesse viver pecando deliberadamente e conscientemente, pensando que sempre que quisermos vamos encontrar o perdão para os nossos pecados. Caso esse seja o seu pensamento, você não só precisa de perdão para os seus pecados, mas também de conversão. Nós estamos falando sobre um Deus que ama o seu povo e que por isso nos deu o seu Filho, pois em sua soberania eterna ele sabia que somente o seu Filho poderia ser tentado em tudo e ser perfeito em tudo e vencer em tudo. E dessa maneira representar o seu povo e restaurar a comunhão que havia sido perdida no Éden. É isso que Cristo faz por nós hoje, meus irmãos. Ele é o nosso representante diante de Deus. No capítulo 7, versos 24 a 25, vai dizer o autor aos Hebreus que Jesus tem o seu sacerdócio imutável e por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo vive sempre para interceder por cada um de nós, meus irmãos. Não dá para mensurar esse amor, que além de se entregar até a morte por cada um de nós, que além de vencer a morte por cada um de nós, ele habita na presença do Pai e intercede todos os dias por cada um de nós, vivendo sempre para interceder por cada um de nós. Cristo nos representa diante de Deus, ele intercede por nós, ele se compadece de nós. Não há motivos, meus irmãos, nenhum motivo para que o nosso pecado nos afaste da presença do Senhor. Porque embora o diabo nos acuse e nos diga que nós somos indignos, nós temos a consciência de que somos indignos, mas também temos a consciência de que alguém é digno, e esse alguém é Cristo. E por meio dele temos então o acesso até a presença de Deus. Então, o professor de música levou a resposta para o aluno e ele disse: bom, eu não sei qual é a música que toca no céu, mas eu sei qual é a música que Deus mais gosta de ouvir. E o aluno, ansioso, perguntou: professor, então qual é a música que Deus mais gosta de ouvir? E o professor falou: a música que Deus mais gosta de ouvir é quando seu filho entra até a sua presença e diz: Pai, mais um pecador se arrependeu. Amém. Porque esse é o único momento em que a palavra do Senhor diz que há festa no céu. É quando o pecador se arrepende. Portanto, meus irmãos, não é do interesse de Deus que você se afaste dele por causa do seu pecado, muito pelo contrário. É do interesse dele que você se aproxime dele, para que você seja perdoado de seus pecados, para que haja uma celebração no céu, para que o Senhor possa te representar e falar: Pai, mais uma vez eu purifiquei o pecado do teu filho. Talvez você pense que Deus te odeia por causa do seu pecado. Talvez você tenha deixado a sua comunhão com o Senhor por muitos dias, por achar que você é indigno de estar em sua presença. Talvez você esteja nesse momento, como eu falei no início, com a sua fé fragilizada, com a sua vida espiritual abalada. Mas, meus irmãos, Cristo Jesus é nosso representante. Ele é o nosso eterno sumo sacerdote que se compadece de cada um de nós. Portanto, primeiro, eu falo nessa noite para cristãos que carregam esse peso que não deveriam carregar. O peso de querer carregar sozinhos o fardo do pecado, achando que precisam corrigir suas vidas antes de se apresentar na presença do Senhor. Não faça isso, meus irmãos. Pare com isso, porque esse fardo não é seu. Cristo carregou ele por você. Você não pode vencer os seus pecados e, portanto, você está carente da presença do Senhor. E o que você precisa é se ajoelhar, é se render diante dele e falar: Pai, me representa mais uma vez.
porque eu preciso do Senhor. Precisamos reconhecer que não somos nada sem a pessoa de Cristo. Guardar firmes a confissão de que Ele é nosso representante perfeito diante de Deus. E quando a gente apresenta nossos pecados para Jesus, Jesus apresenta ao Pai as marcas nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, para mostrar que aquele pecado já foi pago na cruz do Calvário. Então, se você se encontra assim hoje, se você reconhece isso, hoje é o momento oportuno para que você receba a ajuda que vem do trono da graça de Deus. Apresente-se ao Senhor com coragem, não em você mesmo, mas em Cristo Jesus. E segundo, eu também falo para aqueles que ainda não se converteram, para aqueles que ainda não se decidiram por Cristo, mas que sentem essa necessidade, que sentem que precisam de algo a mais nas suas vidas. Eu digo a você, não pense que você precisa se corrigir, ou enfim, que você precisa se purificar antes de vir até Cristo, porque é Ele quem te purifica. Aproxime-se diante dele pelos méritos de Cristo Jesus e certamente o Senhor há de purificar os teus pecados e você será adotado para fazer parte da família de Deus. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Ele é superior a sacerdotes, Ele é superior aos sacrifícios feitos no passado, Ele é superior a mim, a você, e Cristo é superior aos nossos pecados. Só Cristo pode satisfazer a vontade de Deus, e por isso, meu desejo é que você sempre tenha isso em mente, que você guarde essa confissão de que Ele é o seu representante na presença do Pai, que Ele é o seu sumo sacerdote. Amém? Amém. Eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor Deus e Pai, nos chegamos até a Tua presença gratos, com nosso coração em paz. Não porque acertamos, não porque estamos indo muito bem na nossa fé, porque, Senhor, por melhor que seja o nosso dia, sempre há o que melhorar, sempre há o que mudar. Mas nós chegamos até a Tua presença em paz pelos méritos de Cristo Jesus. Nós chegamos até a Tua presença, Senhor, em paz, porque nós sabemos que temos um sumo sacerdote. Aquele que nos representa diante de Deus, pois em tudo foi perfeito. Nós chegamos, Senhor, até a Tua presença porque sabemos que o Senhor é um Deus que se compadece de cada um de nós. É um Deus que conhece nossas fraquezas e por isso tem total condição de nos ajudar a nos livrar de cada uma delas. Te louvamos, Senhor, porque nunca seremos capazes de compreender o Teu amor, que se entregou por nós numa cruz, que ressuscitou, que se assenta à destra do Pai, que fez uma promessa de que voltará para nos buscar e que constantemente nos convida a entrar em Sua presença, porque nós temos um sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Ah, Senhor, que os nossos pecados não nos façam nos afastar de Ti, mas que ao pecar, Senhor, nosso primeiro impulso seja nos dobrar nossos joelhos e nos colocar diante da Tua presença, clamando por perdão e por reconciliação contigo, Senhor. Não permita, Pai, com que o acusador tire de nós a certeza de que o Senhor é perfeito e é o nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus, e por isso podemos chegar com confiança diante do trono da graça de Deus, para receber misericórdia, para receber graça, para receber amor e perdão. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia dessa igreja, que o Senhor encontre em nossos corações aqui nessa noite, corações que confiam no Senhor, que não se dobram, Pai, ao pecado, mas que se dobram diante de Ti, porque o Senhor é superior a tudo. Até mesmo, Senhor, o nosso pecado mais obscuro, o Senhor é superior, o Senhor se compadece de nós, e o Senhor pode nos purificar desse pecado. Ó Senhor, nós cremos em Ti, mas nos ajude, Pai, nossa incredulidade, de tantas vezes, Senhor, confiar na força do nosso braço, achar que podemos vencer o pecado sozinhos, achar, Senhor, que temos que vencer o pecado antes de chegar até a Tua presença. Livra-nos, Senhor, desse pensamento pecaminoso que anula a obra da cruz e nos coloca, Senhor, a certeza de que só o Senhor pode nos purificar de nossos pecados.
porque o Senhor venceu por cada um de nós. Seja exaltado, Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor encontre nossos corações, corações que te exaltam, Senhor, e que vivem constantemente em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.